sejam todos bem-vindos, meus amigos. E eu tô aqui novamente para estar fazendo uma reflexão com vocês. A nossa reflexão hoje vai ser sobre o texto que vai estar no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16 e o verso de número 13. Vai estar escrito assim: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Bom, é um texto muito conhecido, a história de Davi é uma história muito conhecida, né, no meio cristão. Mas eu gostaria de analisar com você uma pequena, vamos dizer, frase que foi dita ali. Que foi dita assim, que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Eu sempre gosto de, quando eu leio um texto, me colocar no lugar do outro. E do outro que não é aquele que está em evidência. Eu fico pensando, como se sentiram os irmãos de Davi, por exemplo? Como que eles reagiram a isso? Afinal de contas, para os outros povos, os primeiros a serem colocados no trono eram os mais velhos. E neste caso, nós sabemos que foi Davi que era o mais novo. E eu gostaria de fazer uma meditação com você com duas palavras. A primeira palavra é humildade. Humildade, segundo o dicionário, Espera só um pouquinho. Me perdi, pessoal. É ter um conceito equilibrado sobre si mesmo. A humildade é o contrário do orgulho próprio. Então, assim, o que quer dizer? Que quando você é humilde, você não pensa em si. A humildade é você, na realidade, pensar no outro. E aí, eu gostaria de falar também sobre como Davi se destacou ali no meio dos seus irmãos. Então, eu gostaria de usar essa palavra também, se destacar. O que é se destacar? Então, assim, tem alguns sinônimos, que é revelar, ressaltar. Então você junta a humildade, que é você ter um conceito sobre si mesmo e não ser orgulho próprio da sua pessoa, ter orgulho do outro. E esse outro que eu gostaria de colocar aqui nesse texto é quem? Jesus. Você não ter orgulho de si, mas ter orgulho de Jesus, de você ser de Jesus. Você falar bem de quem? De você? Não, você falar bem de Jesus. Tenha conteúdo sobre o quê? Conteúdo sobre várias coisas, mas inclusive conteúdo sobre Jesus. E aqui esse revelar, ressaltar. Quando esse texto me veio à cabeça, eu pensei sobre como nós somos chamados para ser luz. Então, o texto fala que não tem como você ser luz e você brilhar quando você não está em evidência. Afinal de contas, o brilho, automaticamente, ele vai entrar em evidência. Os nossos olhos vão ser atraídos. Mas, quando nós somos cristãos, nós sabemos que o quê? Que nós devemos brilhar, mas brilhar o brilho que vem de Jesus. E olha só que interessante, eu tenho alguns personagens bíblicos para falar para vocês. Daniel, por exemplo, ele se destacou em meio a muitas pessoas que tinham ali na Babilônia. Daniel se destacou até mesmo sobre os seus outros amigos, porque o texto foca em falar de Daniel e como Daniel, ali naquela hora da oração, que armaram para que ele fosse condenado e jogado na cova dos leões. Ali era Daniel se destacando novamente. José também se destacou e foi o governador do Egito. Pedro também se destacou. Tinha os 12 apóstolos, mas Pedro sempre estava em constante evidência e foi o primeiro colocado ali como um dos líderes ali dos 12 apóstolos. Pedro estava em evidência entre eles. E nós também temos Paulo. Paulo também se destacou grandemente. Entre os apóstolos, ele era, vamos dizer, o 13º, porque ele foi muito depois e ele se destacou nos gentios, né, nos povos gentis. E aí, vamos lá. Eu quero falar sobre o mais importante destaque da Bíblia, o próprio Jesus. Você parou para analisar por um momento que se Jesus não tivesse sido o destaque, se ele não tivesse dividido o tempo, se ele não tivesse dividido a história, o que seria de nós, né? Porque
O Senhor Jesus, ele veio para que nós tivéssemos uma visão de Deus totalmente diferente daquilo que os judeus tinham. Ele dividiu a história do mundo, abrindo o véu para que nós pudéssemos adentrar na presença de Deus e ter um relacionamento com o próprio Deus, com o Pai. Então, Jesus, ele entrou em destaque, tanto destaque que ele é falado até hoje. São mais ou menos 2000 anos e continua sendo colocado o nome de Jesus em destaque. Então, destacar ou ser colocado num lugar onde você fica em evidência não é ruim. O que é ruim é quando você não tem a humildade. E Davi, nesse caso, ele teve que ser muito humilde. Olha só, pessoal, se você parar para analisar, o Espírito Santo já estava em Davi. Só que Davi não deixou que isso influenciasse o comportamento que ele tinha com os seus irmãos. Ele continuou seguindo e sendo o que ele sempre foi. E ele foi cada dia crescendo e conseguindo colocar-se em evidência para fazer a vontade de Deus. De forma nenhuma ele chegou para Saul e falou: eu fui ungido rei no teu lugar. Então, assim, é muito interessante, eu gosto de ver dessa forma, porque eu entendo que Davi era uma pessoa humilde. O nosso Senhor Jesus, ele era a humildade em pessoa. E nós, como aqueles que dizemos que somos cristãos, nós devemos ser também humildes. Humilde é colocar o outro sempre à nossa frente. É colocar o outro em evidência. É saber sobre si. Você sabe quem você é em Cristo. Então você não precisa se orgulhar de si mesmo. Se orgulhe de ter Jesus e de ter ajudado o teu próximo. Coloque o teu próximo em evidência. E que nós podemos destacar em nossas vidas aquele que é o mais importante, que é o nosso Jesus. Eu agradeço a todos vocês. Eu peço que compartilhe esse vídeo se você gostou, se falou com você. Se você acredita que vai falar com outra pessoa, compartilha, curte, comenta, deixa seu comentário. Eu gostaria de que a partir de agora vocês me dessem dicas do que vocês gostariam que fosse falado. Seria tão importante para que eu pudesse dar um direcionamento. Como todos sabem, eu estou apenas começando e seria de grande importância que você pudesse falar também aquilo que você gostaria de ouvir. Se eu puder gravar um vídeo que possa te ajudar, eu ficarei ainda mais feliz e grata a Deus. E eu gostaria de também fazer uma oração por sua vida, para que o nosso Jesus possa falar ainda mais nesse dia. Então vamos orar agora. Curva sua cabeça onde você estiver e vamos meditar e orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço que neste momento, eu não sei onde teu filho está, eu não sei onde a tua filha está, mas que o Senhor vá de encontro a ela, que o Senhor vá de encontro a ele, que o Senhor coloque esse espírito de humildade que o teu filho nos proporcionou, o caminho direcionado para chegar cada dia mais próximo daquilo que o Senhor tem para nós. Sermos humildes não é de forma nenhuma ruim, muito pelo contrário, quando nós somos humilhados em espíritos, nós somos exaltados no céu. Que nós possamos neste dia ter consciência disso e que quando nós formos, Senhor meu Deus, nos destacar, que nós nos destacamos somente em falar do teu Filho Jesus. É o que eu peço neste dia maravilhoso. Vai de encontro aos teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço. Tenha um ótimo dia. Fica com Deus. Tchau.